Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia, Boas Apostas. Estamos a gravar no sábado, dia 24 de maio, para domingão, dia 25 de maio. Domingo este que temos decisões na Dinamarca, em Itália e em Portugal e em Inglaterra. É esse o nosso foco a nível de campeonatos para este domingo. E depois temos a final da Taça Portugal entre o Sporting e o Benfica, jogada no Jamor às 5h30, 5h15, algo desse género. Em relação a este sábado, para já pelo menos não foi um sábado muito bom. Partilhei 4 apostas para a live e apenas uma. Partilhei uma dobra do Sheffield e do Vizela a marcar, marcou apenas o Vizela, apenas o Sheffield. Depois em gol em ambas as partes, no PSG RAM, Milan Monza, San Diego LA Galaxy e Philadelphia Inter, não veio nos dois primeiros. Depois de um 3-0 na primeira parte do PSG e um 2-0 depois na segunda parte do Milan, e depois veio o Milan e o Stuttgart a vencer, e depois esta que era onde eu tinha mais confiança, é sempre onde sai a aposta simples, o PSG a vencer as duas partes, venceu a primeira parte por 3-0 e depois na segunda parte teve mais do que oportunidades para marcar mais gols e vencer também a segunda parte, mas acabou mesmo por ficar apenas 3-0. Depois em live fizemos apenas duas entradas, veio uma, não veio outra, mais tranquilos. E deixei agora a rolar durante a noite, que já começou agora o primeiro jogo, que era às 9h45, que era gols em ambas as partes, nos dois jogos da MLS que ficaram de fora, San Diego LA e Philadelphia Inter Miami. Portanto, não foi um sábado assim. A nível dos prognósticos, nem fugiu muito ao que falamos. Veio o over no Bodo Rosenborg, veio o gol em ambas as partes. Falta os Estados Unidos. Veio o over 1,5 no Sheffield Sunderland a 1,5. Veio o Sheffield a marcar. Não veio o Gap e o PSG a marcar nas duas partes. Veio o over 2,5 no PSG. Veio a vitória do Stuttgart. Veio o Gap no Stuttgart. Veio a vitória do Inter. Do AC Milan. O AC Milan não marcou nas duas partes. E depois o jogo, se calhar, mais fora da caixa, dentro do que idealizamos ontem, foi mesmo o jogo do Vizela, que eu falei até na possibilidade do Vizela ou empate e acabou mesmo por perder por 3-0, mas eu estive a ver o jogo, foi o jogo, estive a ver o PSG, o Milan e o Vizela, e o Vizela não, foi um resultado demasiado pesado. O AVS marcou 3 gols em 10 minutos ou em 12 minutos, algo assim no género, e foi tudo muito rápido, tudo muito cedo, e numa outra descontração do Vizela, porque o Vizela fez também por fazer golo e vai com uma eliminatória muito pesada para jogar no Passos Ferreira, que vai ser onde eles vão jogar a segunda mão, num jogo que não devia estar tão desequilibrado a meio da eliminatória. Mas é o que é futebol, o AVS criou, fez os golos e tem todo o mérito também por isso. Portanto, vamos falar deste domingo. Antes disso, já sabem, isto é um canal de apostas esportivas, onde eu falo dos jogos, das odds para live e live, e depois falo dos prognósticos para os jogos que seleciono, e é isso. Portanto, subscrevam o canal, metam like e comentem se gostam deste tipo de conteúdo. E vamos então. Aliás, antes de ir para o domingo, o craque das camisolas é quem me veste. Está aqui a camisola da seleção. O link está na descrição. Big Mac 10 em maiúsculos para terem 10% de desconto e portes grátis. E depois conta na Bet7 e na MyBest com o código Big Mac também. Os links estão no Telegram, que é 100% gratuito. Em relação a este domingo, arrancamos então o jogo nos jogos da Dinamarca, um Copenhagen Nordirland e um Midtjylland Randers. Basicamente o título está dividido entre o Copenhagen, que tem que fazer igual ou melhor que a equipa do Midtjylland, e o Midtjylland é obrigado a vencer. Aliás, não é obrigado a vencer, mas o Copenhagen tem que perder para o Midtjylland ser campeão, vencendo ou empatando o seu jogo. Eu tenho a ideia que aqui é a diferença de golos. Em relação às odds do mercado, temos um Copenhagen a 1.53, Nordirlanda a 5.50, over 1,5 1.16, over 2,5 1.56. Ambas marcam a 1.64 e o nosso querido gol em ambas as partes a 1.55. Se olharmos aqui aos últimos 10 jogos, a equipa do Copenhagen tem apenas 2 derrotas, Midtjylland fora de portas e em casa contra o Brøndby, e empatou há uma jornada contra a equipa do Midtjylland em casa.
Do lado do Nordirland, são apenas 3 vitórias nos últimos 10 jogos e 2 empates, são 5 derrotas, fora de portas principalmente, perdeu com o Randers, perdeu com o Midtjylland, empatou com o Brøndby, perdeu com o Aarhus e perdeu com o Lyngby, portanto o Nordirland já não vence fora de portas há muito tempo, o Copenhaga precisa, entre aspas, de vencer, não é necessário, ou pode não ser necessário, mas convém a equipa do Copenhaga resolver o jogo em casa, portanto eu aqui não vou mesmo inventar muito, Copenhaga para vencer 1.53 parece um modo interessante, tendo em conta a necessidade, o fator casa barra o fator fora de casa do Nordirland, de reparar que o Nordirland também precisa do jogo, portanto também irá se expor aqui um bocadinho e poderá entrar aqui nas competições europeias, pelo menos Conference ou Liga Europa, portanto eu também não desgosto do gol em ambas as partes a 1.55, contando que o Nordirland precisa mesmo de vencer, portanto também haverá aqui alguma exposição da equipa dinamarquesa. Em relação ao segundo jogo, Midtjylland contra a equipa do Randers, temos o Midtjylland a 1.65, Randers a 4.75, Randers está a fazer uma época extraordinária, over 1.14, over 2.5 1.53, ambas marcam 1.61 e o gol em ambas as partes a 1.57. Estamos a falar do Randers, também está na luta aqui pela Liga Europa Conference ou fora das competições europeias, e o Midtjylland tem de ganhar à partida para ser campeão. Mas lembrar que é o último jogo da Liga Dinamarquesa e o Copenhague ainda tem a final da Taça da Dinamarca. Em relação aos últimos 10 jogos, o Midtjylland tem apenas 3 derrotas e 2 empates e 5 vitórias. Dentro de portas já não perde desde 2-0 contra o Brøndby a 30 de março. De resto, vem de 2 jogos fora de casa onde não perdeu, venceu o Brøndby e empatou com o Copenhaga, e em casa venceu por 3-1 o Aarhus, 5-0 a equipa do Nordirland, Copenhaga por 4-2 e a tal derrota contra o Brøndby, logo a seguir uma vitória em casa contra o mesmo Randers por 4-2. A equipa do Randers vem de uma derrota pesada em casa contra o Copenhaga por 4-0 e soma mais 4 derrotas. Brøndby, Nordirland, Copenhaga e Midtjylland, onde marcou em 3 destas 4 derrotas e marcou 2 ou mais gols nessas 3 derrotas. De resto, ficou apenas sem marcar neste último jogo contra o Copenhaga e contra o Brøndby. Fora de portas, a equipa do Randers venceu o Aarhus por 3-1. Perdeu, mas marcou 3 golos ao Brøndby, perdeu, mas marcou 2 golos ao Nordirland e perdeu, mas marcou 2 golos ao Midtjylland. Portanto, é uma equipa que faz golos com regularidade. O Midtjylland precisa também de vencer o seu jogo. A Randers, se quiser alguma coisa, o Brøndby joga contra o AGF, portanto, provavelmente o Brøndby poderá pontuar aqui. Portanto, o Randers muito possivelmente terá mesmo de... Aliás, o Midtjylland não pode mesmo empatar. Eu estava aqui a ver, mas a diferença de golos do Copenhague tem que ser goleada. Eu estava a ver só aqui, mas o Midtjylland precisa mesmo de vencer o jogo à partida. O Randers também perde aqui em confronto direto com o Brøndby, portanto é muito possível que terá de vencer o jogo. Tenho dúvidas que o Brøndby perca contra a equipa do Aarhus amanhã. Os jogos são todos à mesma hora, às 4 da tarde, às 16. Portanto, eu aqui, Midtjylland a vencer 1.65. Eu não gosto tanto como a vitória do Copenhaga, portanto eu vou-vos falar apenas dos overs. Over 2,5, 1.53. O próprio, mas marca 1.61. O Randers é uma equipa que faz golos com regularidade e facilidade e é uma equipa que precisa também de vencer o jogo. E depois o gol em ambas as partes a 1.57. Em relação a Italy, temos um Torino-Roma. Mas antes disso, vou-vos dizer o que é que se passa em Itália. Neste momento temos Nápoles campeão, venceu o campeonato na sexta-feira passada, Inter em segundo lugar, sossegadinho, Atalanta em terceiro lugar, sossegadinha, temos um Bolonha em nono, que garantiu a Liga Europa, vencendo a Taça de Itália, portanto, bem tranquila da vida, e depois há aqui luta entre o Milan, já não passa do sétimo lugar, mesmo com a vitória de hoje, tem 63 pontos e já não joga mais na Série A, depois a luta anda entre a Fiorentina, que tem 62 pontos, o Lazio, que tem 63. Aliás, a Fiorentina tem 62 pontos, a Lazio tem 65 pontos, a Roma 66 e a Juventus 67. Portanto, há muita luta aqui pela Europa. A Fiorentina vencendo faz 65 pontos e iguala pontualmente a Lazio se perder, mas tem confronto direto, tem a diferença de golos. Espera aí que isto não é gol difference. Esperem aí um bocadinho. Que a Fiorentina... Deixem-me ver aqui a Fiorentina no instante. Fiorentina contra a Lazio. Fiorentina contra a Lazio. Fiorentina contra a Lazio. Pronto, não jogou contra a Lazio. É isso que eu estou a ver. Fiorentina ganhou 2-1 em casa da Lazio. E ganhou 2-1 em casa contra a Lazio. Portanto, pronto. Ainda assim, estava certo o que eu estava a dizer. A equipa da Fiorentina
pode ainda ir à Liga Conference, neste caso, a Roma já não chega, tem que vencer e a Lazio tem que perder e passa a Lazio na classificação. E ficará em sexto lugar. Eu não tenho aqui o jogo da Fiorentina porque é contra a Udinese, não estou em erro, e é um jogo que não traz grande sentido para mim, mas vencendo, muita atenção aqui, porque a Lazio perdendo, poderá perder aqui o lugar. Mas a luta principal está entre Roma, Lazio e Juve, onde a Lazio vencendo pode ir à Liga dos Campeões, ficar na Liga Europa ou ficar na Conference League, e se perder ainda pode mesmo ficar sem as competições europeias. A Juventus também pode cair para sexto lugar, portanto aqui a grande luta é entre o quarto, quinto e o sexto lugar. Portanto, começando aqui no Torino, que não tem nada a perder aqui neste jogo, joga contra a equipa da Roma, Torino a 5.78, Roma a 1.53, over 1,5 1.28, over 2,5 1.80, ambas marcam a 1.90, e o golo em ambas as partes a 1.76. Se olharmos aqui aos últimos 10 jogos das duas equipas, o Torino nos últimos 10 tem apenas 2 vitórias, as duas contra equipas que estão na linha d'água, o Monza, que já desceu, e o Empoli, 2-0 e 1-0 respectivamente. De resto soma 4 empates e 4 derrotas. Vem de 2 derrotas seguidas, onde perdeu no terreno do Lecce, perdeu contra a equipa do Inter, contra o Nápoles e contra o Como. Portanto, jogos difíceis. O Lecce precisava dos pontos, o Inter ficou em segundo lugar, o Nápoles foi campeão e o Como fez uma época interessante, vai acabar em 10º lugar. Portanto, é uma equipa que sofre golos com relativa facilidade, sofreu em 8 dos últimos 10 jogos, apenas não sofreu contra Empoli e Monza, duas equipas relativamente frágeis ofensivamente, mas sofreu contra Parma, Lazio, Hellas, Como, Nápoles, Venezia, Inter e Torino. E Lecce, aliás. Portanto, eu aqui acredito na vitória da Roma, eu tenho gostado muito da Roma. A Roma nos últimos 10 jogos tem apenas 2 derrotas, Atalanta e Bilbao fora de portas, e 2 empates, Lazio e Juve. De resto, venceu Cagliari, venceu Lecce, venceu Hellas Verona, venceu Inter, venceu Fiorentina. Todos esses jogos por 1-0, e depois perdeu contra a Atalanta por 2-1 e venceu o Milan. O Milan jogou com 10 jogadores bem cedo por 3-1. A Roma, se quiser a Liga dos Campeões, tem de ganhar, e o empate pode não dar sequer Liga Europa, portanto tem que ter aqui muita atenção. A Roma irá certamente às competições europeias, não tem qualquer maneira de cair do 7º lugar, portanto também não tem aqui muito a perder. Obviamente que vão haver vão haver também os resultados para se jogar aqui, ou seja, consoante o jogo da Juventus ou consoante o jogo da Lazio, a Roma também pode fazer aqui uma gestão e é sempre um bocadinho perigoso nesse sentido, mas tendo em conta que a Roma não tem muito aqui a perder, a vitória da Roma a 1.53 não é assim tão descabido, over 1,5 1.28 e não fugia muito daqui. Em relação à Lazio contra a equipa do Lecce, o Lecce luta pela manutenção, tem 31 pontos, os mesmos pontos que a equipa do Empoli, e o Parma tem 33, que também pode cair aqui para 18º. O Venezia tem aqui um momento, pode sonhar ainda, de frente à equipa da Juve, também este domingo. Portanto, Lazio a 1.50, Lecce a 7.52, over 1,5 1.25, over 2,5 1.80, ambas marcam 1.87. Em relação aos últimos 10 jogos das duas equipas, a Lazio tem apenas 2 derrotas, fora de portas, Bodog limpo para a Liga Europa, e onde depois eliminou na segunda mão. Eliminou ou foi eliminado? Foi eliminado, acho eu. Pois, o Bodo depois foi eliminado com o Tottenham, exatamente. E contra a equipa do Bolonha por 5-0, mas vem de 6 jogos seguidos sem perder, tem apenas 2 vitórias, é verdade, muitos empates, sofre golos também com alguma frequência, mas também os marcou em 8 dos últimos 10 jogos. A equipa do Lecce, nos últimos 10 jogos, tem apenas uma vitória, foi no último jogo, de resto já não vencia há muitos jogos, tem apenas 3 empates e 6 derrotas. O Lecce que está à frente da linha d'água, e o empate não é, ou pode não ser, assim tão descabido. E aqui também, tendo em conta, o Lecce é verdade que não venceu, mas empatou com o Verona, empatou com a Atalanta fora de portas, perdeu, mas marcou contra a Juventus, perdeu, mas marcou contra o Milan, perdeu apenas por 1-0 contra a Roma. Portanto, é uma equipa durinha de roer, apesar de ter pouquíssimas vitórias, é uma equipa durinha de roer. Portanto, eu teria aqui muita atenção a trabalhar a favor da Lazio a 1.50, e o Lecce é necessitado também de pontuar, e eu até olhava aqui mais ao lado contrário, ou seja, aí aqui provavelmente num handicap mais de 1,5 a favor do Lecce, é 1.57, onde pode perder, empatar, ou perder, pode ganhar, empatar ou perder por um golo, e mesmo o handicap mais, aliás, o mais, espera aí, deixa-me ir aqui ao europeu, o handicap europeu, onde é que ele anda?
Estou perdido. O handicap é mesmo aqui no fim. O mais 2 não tem, mais 3. O handicap, o handicap mais 2,5 está a 1.2. O handicap mais 1,5 1.57. Parece-me a mim as odds, se calhar com algum valor. A equipa da Lazio não venceu nenhum jogo por mais de um golo nestes últimos 10 jogos. A Lecce precisa de vencer e apenas perdeu por uma vez por mais de um golo, que foi contra a equipa do Como em casa. De resto, mesmo contra o Nápoles, perdeu por 1-0, empatou com a Atalanta, perdeu por um golo contra a Juve, perdeu por um golo contra a Roma, perdeu por um golo contra o Milan. E há aqui muita necessidade da parte desta equipa italiana. Portanto, tenho aqui tenham um bocadinho de atenção a trabalhar a vitória da Lazio, apesar de ser muito apetecível. Tenham atenção e eu, na minha opinião, pelo menos para mim, o valor está do lado do Lecce. Acho que vocês conseguem entender o que eu quero dizer. Do outro jogo, tem um Venezia contra a equipa da Juventus. Venezia a 5.53 e a Juve a 1.55. E a 1.55, over 1,5 1.25, over 2,5 1.80, ambas marcam a 1.84 e o golo em ambas as partes a 1.73. Aqui temos Juventus em lugar da Liga dos Campeões, mas que pode cair até a Conference League. Tem 67 pontos, a Lazio tem 65. Do outro lado temos um Venezia que tem 29 pontos e para sair da linha d'água pode ser possível apenas com uma vitória. Portanto, risco total do lado do Venezia. O Venezia tem que vencer. A Juventus pode jogar aqui um bocadinho com os resultados da Roma e com a Lazio, mas a qualquer momento pode claudicar ou um resultado mudar e o teu jogo não estar de acordo com o que tu queres. Portanto, over 1,5 1.25 para mim tem valor, over 2,5 1.80 para mim tem valor, o golo em ambas as partes a 1.75, 1.73 tem valor também. A vitória da Juventus, eu percebo, ainda assim, um bocadinho à imagem do que eu falei da Lazio, não vou entrar no handicap a favor do Venezia, porque o empate ao Lecce pode não ser um mau resultado, mas para o Venezia é obrigatório vencer, portanto, se estiver a perder por 1-0, irá expor-se em demasia e para levar o segundo e o terceiro golo, daí eu não entrar aqui no handicap a favor do Venezia. Portanto, over 1,5, over 2,5 golo em ambas as partes, para mim é o que tem mais valor neste jogo de Venezia e Juve e se calhar até na Série A no dia de amanhã. Em relação à Premier League, vamos então fazer as contas à Premier League. A Premier League vai meter 6 equipas na Liga dos Campeões no próximo ano. O Tottenham, que está em 17º, vai à Liga dos Campeões, porque venceu o United, que estava em 16º na final da Liga Europa. O Palace, em 12º, vai à Liga Europa também. E depois temos Liverpool e Arsenal certos na Liga dos Campeões. Eu tenho a ideia que o City ainda não está. E depois temos City, Newcastle, Chelsea, Aston Villa e Forest à porrada para ver quem é que vai de facto. Eu acho que o City já está na Liga dos Campeões. Eu tenho a ideia que o City já está na Liga dos Campeões. Exatamente. Portanto, eu acho que é Liverpool, Arsenal e City na Champions. Depois já Newcastle, Chelsea, Aston Villa e Forest na porrada para ver quem pode ou não ir à Liga dos Campeões, Liga Europa ou Conference League. Portanto, o primeiro jogo é entre o derrotado da final da Liga Europa, Manchester United e Aston Villa. Aston Villa que tem 66 pontos, os mesmos pontos que Chelsea e Newcastle, e está apenas a 2 do City e está a 1 do Forest, que está imediatamente abaixo. Temos o United a 4.20, Aston Villa a 1.73, over 1,5 1.20, over 2,5 1.62 e o ambas marcam 1.59. Eu aqui não vou inventar muito, já vou falar. Nos últimos 10 jogos o United tem apenas 3 vitórias, Bilbao as 2 vezes e Lyon, que meio que foi um empate, e tem um empate contra a equipa do Bournemouth. O resto vem de 3 derrotas seguidas e perdeu 6 dos últimos 10 jogos. O Villa, nos últimos 10 jogos, perdeu 3. Fora de portas não está a ter resultados incríveis. Perdeu com o Palace para a meia-final da FA Cup. Perdeu com o City e perdeu com o PSG. Portanto, também não são jogos assim tão fáceis quanto isso. E vem de 3 vitórias seguidas onde não sofreu golos. Eu aqui vou ser um bocadinho audaz, se calhar. Não sei, mas vou-vos falar da vitória do Aston Villa 1.73. O United vem aqui de um jogo a meio da semana muito pesado psicologicamente. Menos dias de descanso. O United não joga para nada, o Villa joga para vencer o jogo, terá que vencer o jogo, à partida terá que vencer o jogo para ir à Liga dos Campeões. O Chelsea pode perder, mas se o Chelsea perder, o Forest faz 68 também, portanto o Villa terá de vencer aqui o jogo para ir à Liga dos Campeões, novamente. Portanto, esta vitória do Villa a 1.73, para mim, pelo menos para mim, tem imenso valor. Em relação aos overs, como o Manchester não joga para grande coisa e o Villa, estando a vencer por 1-0, não irá se expor e o Manchester também não tem obrigatoriamente que ir para cima, vou ficar de fora.
Portanto, e os jogos do Aston Villa, os últimos jogos têm sido bem unders. Eu não tenho gostado muito dos overs do Aston Villa nesses últimos 10 jogos, portanto, desses últimos jogos, portanto, vitória do Aston Villa a 1.73 parece-me bem. Em relação ao outro jogo, Newcastle-Everton, temos o Newcastle a 1.30 com 66 pontos a 2 do City e com os mesmos pontos de Chelsea, Villa e com mais um ponto com o Forest, joga contra um Everton que está em 13º, bem tranquilo da vida. O Newcastle está a 1.30, Everton a 8.54, over 1,5 1.16, over 2,5 1.53 e o ambas marcam a 1.84. O gol em ambas as partes está a 1.50. E 2. Temos nos últimos 10 jogos o Newcastle com apenas 2 derrotas, Villa e Arsenal fora de casa, de resto empatou apenas um jogo, também ele fora de casa, de resto venceu sempre. Em casa venceu o Chelsea por 2-0, Ipswich por 3-0, Palace por 5-0, United por 4-1 e o Brentford por 2-1. No meio destes jogos todos ainda tem a vitória da Carabao Cup, onde venceu o Liverpool na final por 2-1. O Everton nos últimos 10 jogos tem apenas 3 derrotas, 4 empates e 3 vitórias, vem de duas vitórias seguidas, Fulham e Southampton, e venceu o Forest também, fora de portas. E eu acredito mesmo que o Newcastle vença aqui o jogo, 1.30. Não vou inventar muito nos overs, porque eu não gosto do Everton como equipa de over. Eu, se tivesse que dizer alguma coisa, até era o under 3,5, mas o Newcastle também, quando engata, também é uma equipa que tem muito volume ofensivo e poderá criar aqui uma goleada. Vão ficar fora dos overs, mas também fico de fora dos unders. Portanto, Newcastle simples a 1.30, não sem me chatear muito. Em relação ao outro jogo, temos um Forest contra a equipa do Chelsea. Forest-Chelsea, as duas equipas podem ir à Liga dos Campeões. O Forest ganhando, pelo menos o Chelsea passa e vai pelo menos à Liga Europa e pode mandar o Chelsea diretamente, novamente, para a Conference League. Atenção, que se o Chelsea vencer a Conference League tem lugar na Liga Europa, portanto abre mais uma vaga depois para mais uma equipa. Uma confusão fodida. Portanto, e atenção que eu acho que o Chelsea vai ter muitas dificuldades na final da Liga Europa. De frente aqui a equipa do Nottingham Forest, que o empate provavelmente não chegará para sair do 7º lugar, portanto também irá jogar aqui para vencer. O Forest está a 3.10, Chelsea a 2.10, portanto algum favoritismo aqui para o lado dos Blues. Over 1,5 1.20, over 2,5 1.67, ambas marcam 1.53 e o golo em ambas as partes a 1.63. Aqui parece-me que vai ser um jogo relativamente aberto, portanto, over 1,5 1.20 parece-me interessante se vocês quiserem juntar alguma coisa, tendo em conta que o Forest precisa de vencer, a equipa do Chelsea também, porque o empate pode não chegar, porque o Villa pode ultrapassar a equipa do Chelsea e o Chelsea cai de lugares da Champions para a Liga Europa. E o ambas marcam 1.53 também pela necessidade que as duas equipas têm. O Forest tem aqui 4 derrotas nos últimos 10 jogos, mas marcou em 7 dos últimos 10 jogos. É uma equipa que faz golos com regularidade, porém sofreu em 8 e vem de 8 jogos seguidos a sofrer golo. Apenas não sofreu do United. Enfim, o United. O Chelsea tem apenas 2 derrotas, Newcastle e Legia para a Conference League, num jogo que já pouco contava, e um empate contra o Ipswich, que será o resultado mais surpreendente aqui. O Chelsea marcou em 9 dos últimos 10 jogos. Fora de portas, a equipa do Chelsea perdeu com o Newcastle, venceu, mas sofreu do Djurgårdens, venceu, mas sofreu do Fulham e venceu a equipa do Legia. Portanto, over 1,5 1.20 e o ambas marcam a 1.50 e 4. No último jogo selecionado temos um Fulham City. O City também está... Eu acho que o City já está na Liga dos Campeões. Eu não tenho a certeza. Eu tinha a ideia que eles já não estavam, mas aqui pelas minhas contas muito rápido, tendo em conta que eles não podem descer tantos lugares. Eu acho que eles não podem acabar em sexto porque teriam que perder todos. Mas é impossível perderem todos porque o Chelsea depois joga com o Forest, o Villa, não sei. Mas o Fulham recebe aqui a equipa do City. Fulham a 5, City a 1.62, over 1,5 1.16, over 2,5 1.53. Ambas marcam a 1.56 e o golo em ambas as partes a 1. Qualquer coisa que ainda não está na... está aqui, 1.54. Portanto, eu aqui, como espero um jogo para golos, a equipa do Fulham joga o último jogo em casa, tem o seu campeonato tranquilo, acabou por fazer um campeonato bom, tendo em conta num contexto de Premier League. Portanto, é uma equipa que faz golos com regularidade, uma equipa que também sofre muitos golos. Estamos a falar de, em 37 jogos, 54 golos marcados, 52 golos sofridos. Portanto, é um absurdo de equipa over. Nos últimos 10 jogos de cada equipa, a equipa do Fulham tem 4 derrotas e 4 vitórias e 6 derrotas. Portanto, aqui percebe-se um bocadinho o contexto que eu estou a dizer. A equipa do City tem apenas uma derrota na final da FA Cup por 1-0 contra a equipa do Palace. O resto tem 2 empates e 7 vitórias. Portanto, eu aqui não vou inventar muito. A vitória do City
o City não me consegue convencer. Over 2,5.53. O ambas marcam a 1.56 também me parece interessante. E o gol em ambas as partes a 1.54. Posto isto, vamos então à final da Taça de Portugal em Portugal. Antes só de falar aqui deste jogo, vocês já meteram um like no vídeo e já subscreveram o canal? Não sei, estou só a perguntar. E vamos abrir hoje, a partir de hoje, vamos abrir uma nova rúbrica nos vídeos, no Bom Dia Boas Apostas, que é os comentários, malta que apoia, há sempre malta ali a apoiar, eu dou imenso valor, o Jordão, o Robalo, o Bechel, é malta que estão sempre a comentar, incrível, estarão sempre. Mas a malta que está aqui a ver o vídeo e teve um dia de merda de apostas, ou perdeu uma múltipla ou uma simples por causa de alguma equipa, vocês agora, a partir de agora, soldados, vocês vêm para os comentários e eu dou-vos isso, uma espécie de uma caixa de lamúrias. Ou seja, imaginem que vocês perderam dinheiro por causa do PSG hoje. Vão para os comentários e dizem: puta que pariu o PSG, filhos da. Oda-se, entendem? A caixa de comentários é uma caixa de date para os clubes que vocês não perderam este fim de semana ou este sábado, neste exemplo, ok? Portanto, isso ajuda-me no algoritmo também e é bom para vocês. Portanto, subscrevam o canal, metam um like e façam os vossos comentários. Em relação à final da Taça de Portugal, temos um Benfica que perdeu o título na última jornada contra a equipa do Braga, ou o Sporting, que venceu a última jornada, venceu o campeonato na última jornada. Depende aqui um bocadinho das perspectivas. Eu acho que o Sporting é que venceu, o Benfica não estava em primeiro na última jornada, portanto não perdeu o título na última jornada. Vocês percebem. Portanto, há aqui um fator mental que pode ser importante para o lado do Sporting. O Lage, na antevisão, disse que o Samuel Soares ia ser titular no lugar do Trubino. O Trubino que fez, para mim, pelo menos, não sei se foi efetivado, mas para mim o Trubino foi o MVP no jogo na Pedreira. O Trubino tem sido muito importante, principalmente na segunda metade ou no último terço do campeonato, ou da época, e vai jogar o Samuel Soares. Eu percebo, porém, não o faria, mas Bruno Lage é quem manda nessas merdas. Portanto, há aqui uma ou outra nuance que pode ser importante. O Sporting não tem Diomandé também, irá jogar muito possivelmente San Justo no seu lugar, fazendo a tripla com o Quaresma e com o Gonçalo Inácio. E é isto. É isto que temos a nível de baixas e tal. O Borges acho que já pode jogar. O Manu Amdouni também acho que estão fora. O Bá é normal. O Bruma também não pode jogar. De resto foi aquilo que se falou. A nível de mercado, temos um Benfica a 2.62, temos um Sporting a 2.70, daí algum favoritismo do lado do Benfica. Tem ideia que esta do Benfica subiu um bocadinho. O over 1,5 1.22, over 2,5 1.80, ambas marcam 1.63 e o golo em ambas as partes a 1.70. Nos últimos 10 jogos das duas equipas, temos o Benfica que não tem qualquer derrota, mas vem de 2 empates seguidos que custaram o campeonato. Empate na Luz contra a equipa do Sporting e empate na Pedreira contra a equipa do Braga. Marcou em todos os últimos 10 jogos e sofreu. Vem de 3 jogos seguidos a sofrer e sofreu em 6 dos últimos 10 jogos. Lembrar que há aqui 2 jogos com o Tirsense que meio que não contam. Do lado do Sporting, também não tem qualquer derrota nos últimos 10 jogos, também tem 2 empates, aliás, tem menos um empate, tem 2 empates, e marcou também em todos os últimos 10 jogos. Curiosamente, os empates são também com o Benfica, curiosamente, quem diria, não é? Que o Benfica tinha empatado com o Sporting com o Benfica, com caralho. E também contra a equipa do Braga, num jogo em que o Braga, penso que foi o patrão, marcou aqui aos 87 minutos. A nível do tempo de descanso é exatamente o mesmo, o jogo foi jogado à mesma hora. O Sporting teve ali em festas e tal, mas já está a treinar tranquilamente desde o início da semana praticamente, portanto também não será por aí. Aqui vai depender um bocadinho eu acho pelo menos do fator aqui um bocadinho emocional que traz o jogo em si e a competição em particular, mas também o jogo passado, o fim de semana passado, onde o Sporting se consagrou bicampeão e o Benfica acabou por não conseguir ser campeão, ou seja, não conseguir chegar ao maior objetivo da época. Eu espero e parece-me que vai ser um jogo, o empate não é bom para o Sporting como foi na Luz, portanto espero aqui um jogo também aberto neste sentido. Se olharmos aqui para o head-to-head, atenção que o Benfica e o Sporting já jogaram algumas vezes esta temporada. O último jogo foi este, jogaram 4 vezes.
jogaram 3 vezes para o campeonato, peço desculpa, 3 vezes este ano. O Sporting venceu em Alvalade na primeira jornada, o primeiro ou no segundo jogo do Rui Borges, a equipa do Benfica, empatou para a Taça da Liga. Olha, gol do San Diego. Empatou para a Taça da Liga e empatou para o campeonato neste último jogo. Golos marcados em ambas as partes, também nos dois jogos. Ambas marcam nos dois jogos. E há aqui lá está, saindo aqui um golo, pode, obviamente que irá partir ainda mais o jogo. Uma equipa vai meter um bocadinho mais de gelo, mas outra equipa irá para cima. Desde que não aconteça o que aconteceu, por exemplo, na final da Taça Portugal ano passado, onde o Sporting ficou com menos um jogador muito cedo e isso muda as características totais do jogo, eu acredito que possamos ter aqui um over 1,5 a 1.22, ambas marcam a 1.63 e o golo em ambas as partes a 1.70. Não vou inventar aqui muito. O Matos Odds para mim está com odds justas. Benfica e Sport são duas equipas muito equilibradas. Viu-se pelo campeonato. Jogam uma final de uma competição. Vai depender muito do estado de espírito das duas equipas também. Acredito que não haverá... Acredito que não haverá grandes surpresas. Ou foi gol, não sei. Eu vou meter-me a tua em silêncio, que este barulho incomoda. Acredito que não haverá grandes surpresas no 11, tirando o facto de Samuel Soares, mas isto já não é uma surpresa, porque ele já falou. Portanto, acredito mesmo aqui num jogo que possa. Eu não digo que vai ficar 2-1 ou 3-2 ou 4-3, seja um gol com muitos jogos, com muitos golos, mas pelo menos o 1-1 não era um resultado que eu ficasse totalmente surpreendido. Portanto, over 1,5.22, ambas marcam 1.63 e o gol em ambas as partes a 1.70. Maldinha, por hoje estamos falados, meia horinha de vídeo. Estou a ficar com dores de garganta, tenho que ir beber água. Portanto, já sabem, subscrevam o canal. E para onde é que eu vou? Para onde é que eu ia? Esta merda aqui a foder-me a cabeça agora. Já sei o que era. Portanto, subscrevam o canal, metam like e comentem se gostam deste tipo de conteúdo. O meu nome era um Big Mac e que domingo seja um bom dia com boas apostas.